Assim a Margarida jurou diante do altar, com os olhos banhados em lágrimas, que todos juravam ser de puro sofrimento, que nunca mais tocaria em um pedaço de carne. O sacrifício, dizia ela entre soluços, era para salvar a alma de seu marido falecido, o coronel, que partira desta vida de forma tão súbita que nem teve tempo de se confessar. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. A vila inteira se comoveu. Chamavam-na de santa, de viúva exemplar, a mulher que preferia definhar em jejum a ver o espírito do amado vagando no purgatório. Mas você sabe como são as aparências, não sabe? Elas são como uma pintura bonita em uma parede que está apodrecendo por dentro. E quem melhor para perceber o cheiro da podridão do que aquela que cuida do sustento da casa? Na cozinha da fazenda, entre o vapor das panelas e o cheiro de tempero fresco, Jovelina percebeu que algo não batia. Jovelina não era apenas a cozinheira-chefe. Ela era a dona de um cálculo invisível, o que ela chamava de cálculo da fome. Ela conhecia o estômago de cada alma que pisava naquele chão. Sabia quanto de feijão o capataz exigia para manter a força, quanta farinha as mucamas consumiam, e, principalmente, quanto de luxo a mesa da sinhá demandava. E foi aí que o mistério começou a ganhar corpo. Um corpo pesado e sangrento. A vila a chamava de santa, mas na despensa, Jovelina notava que os melhores cortes de lombo, as peças mais suculentas de carne de sol e os fígados mais frescos sumiam justamente quando a lua ficava cheia no céu. O que a santa levava para o porão, escondida sob o manto negro de seu luto eterno, não era uma penitência de orações. Era um banquete que cheirava a ferro e a segredo, algo que deveria estar enterrado a 7 palmos de terra, mas que insistia em respirar no escuro. Quando a porta trancada, aquela que a sinhá guardava a chave junto ao peito, como se fosse um relicário sagrado, finalmente desse passagem, a verdade faria a vila inteira silenciar de horror. Jovelina descobriu, antes de todos, que o luto da sinhá era, na verdade, uma prisão de luxo. Prepare seu coração, porque essa é a história de como o silêncio de uma cozinha pode ser mais barulhento do que o grito de um carrasco. A fazenda Santa Cecília sempre foi um lugar de silêncios impostos, mas após a morte do coronel, o ar ficou mais denso, como se a própria terra estivesse segurando o fôlego. O coronel era um homem de punho de ferro, daqueles que não admitiam ser contrariados nem pelo tempo, nem por Deus. Sua partida, anunciada por Margarida numa manhã de neblina, foi tão rápida que o caixão foi lacrado antes mesmo que o primeiro vizinho pudesse prestar condolências. O rosto dele ficou desfigurado pela doença súbita, alegava a viúva, com o rosto escondido por um véu tão espesso que ninguém conseguia ver se seus olhos realmente choravam ou se brilhavam de alívio. O enterro foi uma encenação digna dos maiores teatros. O caixão, pesado como se carregasse o próprio chumbo do pecado, foi descido à cova sob o olhar atento do doutor Alceu, o médico da família. Alceu era um homem de modos polidos, mas com olhos que sempre pareciam estar precificando tudo ao seu redor. Foi ele quem assinou o atestado, ele quem consolou a viúva e ele quem, estranhamente, passou a frequentar a fazenda com uma regularidade que não condizia com a saúde, supostamente perfeita, da sinhá. Enquanto a vila rezava pela alma do coronel, Jovelina observava a sinhá. Margarida ostentava uma palidez doentia, uma fragilidade que parecia clamar por piedade. Mas Jovelina via além. Via a força com que ela agarrava a bandeja de prata todas as noites.
A Sinhá dizia que se retirava para suas orações e que ninguém, sob hipótese alguma, deveria interrompê-la. Mas a cozinha tem ouvidos e as paredes de uma casa grande têm memória. Jovelina sentia o cheiro da carne crua que ela mesma preparava para o estoque da despensa desaparecendo. Não eram sobras, eram os melhores pedaços. Imagine o peso desse segredo, meu amigo. Jovelina, uma mulher que nasceu ouvindo que seu papel era apenas servir e calar, agora detinha a peça que faltava em um quebra-cabeça macabro. Ela olhava para as mãos da Sinhá, sempre limpas e perfumadas com água de rosas, e tentava reconciliar aquela imagem com a realidade dos ganchos vazios no fumeiro. Por que uma mulher que jurou jejum precisaria de tanto sangue? A resposta estava abaixo dos seus pés, no porão úmido, onde o som das correntes começava a se misturar com o uivo do vento nas noites de lua cheia. A paz antes da tempestade estava chegando ao fim, e Jovelina sabia que, naquela casa, a santidade era apenas a máscara mais bem pintada do demônio. A rotina em uma fazenda de café no século XIX é um relógio de engrenagens pesadas, movido a suor, sangue e o estalar de chicotes que ecoam no horizonte. Mas dentro da cozinha da Casa Grande, o tempo corre de um jeito diferente. Ali, o silêncio é uma ferramenta de sobrevivência. Jovelina sabia disso melhor do que ninguém. Ela conhecia o som de cada tábua do assoalho que rangia e o estalar da lenha no fogão, que parecia sussurrar fofocas sobre os senhores. Mas o que começou a tirar o sono de Jovelina não foi um barulho, foi uma ausência. O cálculo da fome, aquele instinto quase matemático que ela desenvolvera em décadas de escravidão e serviço, começou a apontar um erro na conta da Sinhá Margarida. Você já sentiu aquele arrepio na nuca, como se soubesse de algo que ninguém mais vê, mas não pudesse dizer uma palavra? Se você também confia na sua intuição mais do que nos seus olhos, comenta aqui embaixo, eu sinto. Porque o que Jovelina estava prestes a descobrir desafiava qualquer lógica. A Sinhá Margarida, com seu véu negro e seu terço de contas de marfim, passava os dias em um estado de quase transe. Ela não comia à mesa. Dizia que seu estômago se fechara de luto pelo coronel. No entanto, todas as manhãs, quando Jovelina ia conferir o fumeiro e a despensa, as peças de carne mais nobres haviam sumido. Não eram restos, não eram ossos para a sopa dos escravizados. Eram lombos suculentos, nacos de carne de sol que deveriam durar a semana toda, desaparecendo em uma única noite. E o mais estranho, a Sinhá exigia que a carne fosse entregue a ela mal passada, quase sangrando, sob o pretexto de que seria doada aos pobres da estrada. Mas Jovelina via os olhos da patroa. Não havia caridade naqueles olhos. Havia uma urgência febril, um medo que beirava a loucura. O incidente que quebrou a última barreira da dúvida aconteceu em uma noite de terça-feira, quando a lua, redonda e pálida como um prato de porcelana, iluminava o pátio interno. Jovelina, que sofria de uma dor crônica nas juntas, levantou-se para buscar um pouco de banha de carneiro para massagear as pernas. Ao passar pelo corredor que dava para a cozinha, ela viu um vulto. Era a Sinhá Margarida, mas não a santa da vila. Ela carregava uma bandeja de prata pesada, e o cheiro que emanava dali era de carne quente, temperada com o alho e o sal que Jovelina mesma socara no pilão. A Sinhá não foi para o portão da frente entregar a caridade. Ela se dirigiu para a porta dos fundos, aquela que levava ao porão de pedra, um lugar que servia apenas para guardar ferramentas velhas e vinhos esquecidos. Jovelina se encolheu nas sombras. O coração batia tão forte que ela temia que a Sinhá o ouvisse. O rangido da porta do porão foi seguido por um som que gelou o sangue da cozinheira. Um uivo. Não era um lobo, nem um cachorro. Era um som humano.
mas desprovido de qualquer rastro de civilização. Era o som de uma fome antiga e desesperada. É revoltante ver como quem tem poder acha que pode brincar com a vida dos outros e esconder a sujeira debaixo do tapete, não é? Se você já está do lado da Jovelina nessa busca pela verdade, deixa seu like agora para fortalecer essa corrente de justiça. No dia seguinte, o Dr. Alceu apareceu na fazenda. Ele não trazia sua maleta de médico, mas sim papéis e um olhar de cumplicidade que trocava com a Sinhá. Jovelina, fingindo limpar as pratas na sala de jantar, ouviu fragmentos da conversa. «Ele está ficando mais difícil de controlar, Margarida», disse o doutor com a voz baixa. «A sedação não está mais fazendo efeito. Se o sobrinho chegar e ouvir esses gritos, o atestado de óbito que eu assinei não vai valer nem o papel em que foi escrito. E você sabe o que acontece com quem falsifica a morte de um coronel para ficar com as terras». A Sinhá respondeu com um sussurro ríspido. «Ele só se acalma quando come. Ele quer carne, Alceu, carne vermelha. É como se a alma dele tivesse morrido e sobrado apenas o bicho». Jovelina sentiu o chão fugir sob seus pés. O coronel não estava no cemitério. O homem que a açoitara por anos, que vendera seu filho para uma fazenda no sul, estava vivo, a poucos metros de onde ela cozinhava. Mas que tipo de vida era aquela? E por que a Sinhá o mantinha ali, como um animal de estimação macabro? O conflito interno de Jovelina era uma tempestade. Ela poderia fugir, denunciar, ou simplesmente continuar servindo a carne e fingindo que não sabia de nada. Mas a dignidade, aquela chama que nunca se apaga totalmente, mesmo sob o jugo da escravidão, falou mais alto. Ela decidiu agir, mas não com violência. Ela usaria o que tinha, a cozinha. Naquela tarde, enquanto preparava a peça de carne que a Sinhá levaria ao porão, Jovelina fez algo perigoso. Ela pegou um osso de fêmur de boi, oco e resistente. Dentro dele, ela enrolou um pequeno pedaço de papel onde escreveu, com o carvão do fogão, uma única pergunta. Quem está aí? Ela sabia que o coronel, antes de perder o juízo, era um homem letrado. Se houvesse um pingo de humanidade naquele bicho do porão, ele entenderia. Ao entregar a bandeja para a Sinhá naquela noite, as mãos de Jovelina tremeram. A Sinhá, cega pela própria arrogância e pelo peso do segredo, nem notou. Ela pegou a carne e desceu as escadas. Jovelina ficou na cozinha, segurando o fôlego, esperando o som do osso batendo no chão de pedra. Ela estava jogando um jogo de vida ou morte com uma mulher que já havia enterrado um homem vivo. O medo era constante, mas a curiosidade de Jovelina era uma bússola. Ela começou a observar as bandejas que voltavam. A Sinhá trazia o metal limpo, mas Jovelina notava algo perturbador: marcas de dentes. Não eram marcas de faca e garfo, eram marcas profundas, onde o metal da bandeja de prata ficava levemente amassado, como se quem estivesse lá embaixo estivesse tentando devorar o próprio prato. A loucura do coronel parecia estar evoluindo para algo selvagem, alimentada pelo isolamento e pelo sangue das refeições que a santa providenciava. Jovelina sabia que o tempo estava acabando. O doutor Alceu voltava com mais frequência, sempre com um semblante mais sombrio. E a Sinhá, antes tão controlada, começava a ter crises de choro e riso nervoso. O segredo era um monstro que crescia no escuro do porão e estava prestes a arrombar a porta. E Jovelina, a cozinheira que todos ignoravam, era a única que tinha a chave da verdade escondida entre os temperos e os ossos. 6 meses se passaram desde que o caixão cheio de pedras foi baixado à terra sob o choro fingido de Margarida. Na vila, o tempo parecia ter parado em reverência à santa da fazenda Santa Cecília. As pessoas cruzavam o caminho da Sinhá e baixavam a cabeça, fazendo o sinal da cruz, como se estivessem diante de uma relíquia viva. Mas dentro das paredes daquela casa, o tempo não parava. Ele apodrecia.
O segredo era como uma fruta esquecida no fundo de um armário. Por fora, a casca ainda parecia inteira, mas, por dentro, o caldo viscoso da mentira começava a vazar, empestando o ar que Jovelina respirava todos os dias. A rotina de Jovelina havia se tornado uma dança macabra com o invisível. Ela continuava sendo a mestre da cozinha, mas agora sua função principal era alimentar um fantasma. E que fantasma faminto ele era! O cálculo da fome de Jovelina nunca falhava. Ela via a Sinhá definhar fisicamente. A palidez de Margarida não era mais apenas uma escolha estética de luto. Era o resultado do estresse de manter um monstro cativo. Enquanto isso, a quantidade de carne que descia para o porão só aumentava. O que quer que estivesse lá embaixo estava crescendo, ou talvez estivesse perdendo a noção de saciedade que os seres humanos normais possuem. Você já sentiu que está vivendo uma mentira tão grande que o ar ao seu redor parece pesado demais para respirar? Se você já passou por uma situação onde teve que fingir que não sabia da verdade para se proteger, escreve aqui nos comentários. Eu sei o que é o silêncio. A história da Jovelina é a prova de que o silêncio pode ser uma prisão, mas também pode ser uma arma. As noites de lua cheia eram as piores. Era como se o satélite de prata lá no alto puxasse não apenas as marés, mas também a sanidade de quem habitava o porão. Jovelina, deitada em sua esteira na senzala doméstica, ouvia os sons. Não eram gritos de socorro, eram sons guturais, batidas rítmicas nas paredes de pedra e, o mais aterrorizante de tudo, o som de correntes sendo esticadas até o limite. Ela imaginava o coronel, aquele homem que outrora desfilava em cavalos de raça e humilhava qualquer um com um estalar de dedos, agora reduzido a uma criatura que uivava para a lua no escuro de uma masmorra de luxo. A vida da Sinhá Margarida era um contraste bizarro. Durante o dia, ela se ajoelhava na capela da fazenda, desfiando as contas de seu terço de marfim, pedindo a Deus pela alma do marido. Suas mãos, porém, estavam sempre marcadas. Jovelina notava pequenos arranhões, manchas roxas nos pulsos que as mangas compridas do vestido preto tentavam esconder. A santa estava lutando com o morto. O doutor Alceu vinha 2 vezes por semana. Ele entrava pelos fundos, com uma maleta que exalava um cheiro químico forte, algo que Jovelina reconhecia como ópio ou algum tipo de sedativo potente. O médico e a viúva se trancavam no escritório, e as discussões eram sussurradas, mas carregadas de veneno. Alceu queria mais terras. Ele sabia que o segredo valia ouro e estava cobrando o preço em hectares de café. Foi em uma dessas noites de tensão absoluta que Jovelina decidiu levar seu plano adiante. Ela preparou um naco de lombo, mas desta vez não o limpou completamente. Deixou o osso do fêmur, oco e longo. Dentro do canal medular do osso, ela inseriu o pequeno bilhete de papel que havia preparado com tanto esforço, usando um pedaço de carvão. Quem está aí? Era uma pergunta simples, mas carregada de uma esperança perigosa. Se o coronel ainda fosse homem, ele responderia. Se fosse bicho, o papel seria apenas mais um pedaço de lixo no chão do porão. Naquela noite, Jovelina entregou a bandeja para a Sinhá, com o coração saindo pela boca. Margarida parecia exausta. Seus olhos tinham olheiras profundas e ela mal conseguia sustentar o peso da prata. Ela pegou a bandeja sem olhar para a cozinheira e seguiu para a porta do porão. Jovelina, em vez de voltar para seus aposentos, escondeu-se atrás de uma cortina pesada na sala de jantar. Ela ouviu o girar da chave. Ouviu os passos pesados da Sinhá descendo os degraus de pedra. E então, o silêncio. Um silêncio que durou minutos, mas que para Jovelina pareceu uma eternidade. De repente, um barulho de metal batendo contra a pedra ecoou pelo corredor. Um grito abafado da Sinhá. Jovelina apertou as mãos contra o peito. Será que ele a atacara? Será que a farsa terminaria ali,
Em sangue? Mas logo depois, o som dos passos subindo a escada retornou. A Sinhá saiu do porão trancando a porta com uma fúria cega. Ela passou pela sala de jantar e, por um triz, não viu Jovelina atrás da cortina. Margarida estava ofegante, o véu desalinhado, e carregava a bandeja vazia. No dia seguinte, quando a Sinhá saiu para a missa matinal, uma de suas raras aparições públicas para manter a imagem de piedade, Jovelina correu para a cozinha. Ela precisava ver a bandeja. Ela a encontrou sobre a pia, ainda com os restos de gordura da carne. E lá estava o osso. Ele não estava apenas roído, ele estava rachado ao meio, como se uma força descomunal tivesse tentado extrair até a última gota de tutano. Jovelina procurou pelo papel. Não o encontrou de imediato. Mas, ao virar a bandeja de prata contra a luz da manhã, ela viu algo que a fez perder o fôlego. No fundo da bandeja, onde a gordura havia secado levemente, havia um desenho. Não era uma letra, não era uma palavra. Era uma marca. 3 riscos paralelos, feitos com a unha, ou talvez com o que restava de um dente. Era a marca que o coronel usava para marcar seu gado. Um sinal de propriedade. Ele estava lá. Ele entendera. E ele estava furioso. A tensão na casa atingiu o ápice quando o quase flagrante aconteceu. O sobrinho do coronel, um jovem ambicioso chamado Rodrigo, chegou sem avisar. Ele suspeitava da tia desde o dia do enterro. Rodrigo queria a herança, e a história do caixão lacrado nunca descera bem em sua garganta. Ele entrou na casa, exigindo ver os livros de contabilidade. Enquanto a Sinhá tentava distraí-lo na sala, Rodrigo, em um momento de distração da tia, caminhou em direção ao corredor do porão. — Que cheiro é este, tia Margarida? Parece carne podre misturada com remédio — disse o rapaz, aproximando-se da porta trancada. Jovelina, que estava por perto fingindo polir um móvel, viu o pânico transbordar nos olhos da Sinhá. Margarida correu e se colocou na frente da porta, o corpo trêmulo. — É apenas o depósito de vinhos, Rodrigo. O mofo das paredes é antigo. Não seja inconveniente. E por que a senhora guarda a chave no pescoço como se fosse a joia da coroa? Desafiou o sobrinho, esticando a mão para a porta. Nesse momento, um som veio debaixo do chão. Um baque surdo, como se algo pesado tivesse sido jogado contra a madeira da porta do porão. Rodrigo parou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que era possível ouvir o tic-tac do relógio de parede na sala ao lado. Jovelina sentiu que o segredo estava a 1 milímetro de ser rasgado. Mas a Sinhá, com uma frieza que só os verdadeiros vilões possuem, sorriu. Um sorriso sem vida, mas convincente. — São os ratos, Rodrigo. A fazenda está infestada. Se quiser descer e sujar suas botas de fidalgo com a imundície do porão, fique à vontade. Mas eu não permitirei que desonre a memória de seu tio vasculhando depósitos de ferramentas. Rodrigo hesitou. A autoridade moral que a vila conferira a Margarida ainda tinha peso. Ele recuou, mas seus olhos diziam que ele voltaria. E voltaria com reforços. Jovelina, observando tudo da sombra, percebeu que o tempo da paciência havia acabado. A colisão era inevitável. O bicho no porão, a santa na sala e o abutre no corredor estavam todos convergindo para o mesmo ponto de destruição. A arrogância da Sinhá era sua maior fraqueza. Ela acreditava que, por ser quem era, o mundo continuaria girando em torno de suas mentiras. Mas ela se esqueceu de um detalhe. Quem alimenta o monstro é quem realmente tem o poder sobre ele. Jovelina voltou para a cozinha e começou a preparar a próxima refeição. Mas desta vez, ela não colocaria apenas sal e alho. Ela colocaria a liberdade. Se você está ansioso para ver essa máscara cair, não esquece de compartilhar essa história com alguém que adora um drama histórico cheio de reviravoltas. A justiça está cozinhando e o cheiro já está se espalhando pela casa.
O estopim para o desmoronamento da farsa de Margarida não veio de um sussurro ou de uma prece, mas do som seco de cascos de cavalos batendo contra o cascalho do pátio principal. Era uma manhã cinzenta, onde o sol parecia lutar para atravessar uma névoa espessa que subia do cafezal. Rodrigo, o sobrinho, não havia desistido. Ele retornara, mas desta vez não estava sozinho. Ao seu lado, montado em um alazão imponente, estava o juiz de direito da comarca, um homem de semblante severo e olhos que já tinham visto todas as formas de maldade humana, e 2 oficiais de justiça. O clima na fazenda mudou instantaneamente. Os pássaros pareciam ter parado de cantar, e até o vento silenciou. Jovelina, da janela da cozinha, viu a carruagem parar. Ela sentiu um calafrio que não vinha do tempo frio, mas da certeza de que o dia do acerto de contas havia chegado. O juiz trazia em mãos um documento com o selo real. Uma ordem de exumação. Rodrigo havia movido céus e terra, alegando suspeita de envenenamento e fraude sucessória. Ele queria abrir aquele caixão lacrado. Assim a Margarida recebeu os homens na varanda. Ela estava mais pálida do que nunca, o terço de marfim enrolado nos dedos com tanta força que as juntas estavam brancas. Isso é um sacrilégio! Ela gritava, sua voz outrora doce, agora rasgada pelo desespero. Vocês querem profanar o descanso eterno de um homem santo por causa da ganância de um sobrinho dissoluto? Mas o juiz não se moveu. Ele exigiu as chaves do cemitério da família e anunciou que a exumação ocorreria ao pôr do sol. Nesse momento, o pânico que Margarida vinha cozinhando em fogo baixo transbordou. Jovelina a viu entrar na casa como um furacão. Ela não foi para o quarto rezar. Ela foi para o escritório e se trancou com o doutor Alceu, que já estava lá, tremendo como uma folha. Pelas frestas da porta, Jovelina ouviu o plano final. Se eles abrirem o caixão e encontrarem pedras, estamos perdidos, sibilou a Sinhá. Mas se eles encontrarem o corpo dele, se ele morrer de verdade agora, Alceu, você pode atestar que a doença finalmente o levou. Precisamos dar um fim nisso. Hoje. O veneno. Jovelina viu quando o doutor Alceu entregou a Margarida um pequeno frasco de vidro escuro. Arsênico. Ele sussurrou. Misture na comida. Ele não sofrerá muito e o coração simplesmente parará. Depois, levamos o corpo para o caixão antes que o juiz chegue ao cemitério. A maldade humana tem limites que a gente custa a acreditar, não é? Ver uma mulher planejar a morte do próprio marido, que ela já mantinha como um bicho, só para salvar a própria pele. Se você está sentindo a mesma indignação que a Jovelina sentiu naquele momento, deixa seu like. A história precisa de testemunhas para que a justiça seja feita. Jovelina sabia que tinha poucas horas. Ela voltou para a cozinha. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, agora agiam com a precisão de um cirurgião. Ela preparou a última refeição que a Sinhá levaria ao porão. Um ensopado de carne vermelha. O cheiro era inebriante, mas ela sabia que Margarida despejaria a morte ali dentro. No entanto, Jovelina tinha um trunfo. Durante meses, ela observara onde a Sinhá escondia a chave mestra do porão quando ia tomar banho. Ela já havia feito uma cópia, moldada em cera e fundida em metal por um ferreiro de confiança na senzala. Enquanto a Sinhá subia para se preparar para o crime, Jovelina agiu. Ela não foi até o juiz. Ela sabia que, se falasse, seria a palavra de uma escravizada contra a de uma santa. Ela precisava que eles vissem. Ela precisava da catarse. Jovelina correu até Rodrigo e o juiz, que aguardavam na biblioteca. Com uma voz firme que ela mesma desconhecia, ela disse: "Os senhores buscam um morto no cemitério, mas a vida e o crime estão debaixo dos seus pés. Sigam-me, mas em silêncio, se quiserem ver a verdade antes que ela seja enterrada de novo." O juiz hesitou, mas a determinação nos olhos de Jovelina era inabalável.
Eles a seguiram pelos corredores escuros da casa grande. Jovelina os posicionou atrás das tapeçarias pesadas que adornavam o corredor que levava à porta do porão. Poucos minutos depois, a sinhá Margarida apareceu. Ela carregava a bandeja de prata. O cheiro do ensopado misturava-se ao odor metálico do veneno que ela acabara de misturar. Ela estava ofegante, os olhos injetados. Ela abriu a porta do porão com um rangido que pareceu um grito de agonia. "Coma, meu querido", ela disse com uma doçura terrível. "Coma para que possamos finalmente descansar." Ela desceu os degraus. Jovelina fez um sinal para o juiz e Rodrigo. Eles se aproximaram da boca do porão. A luz das tochas lá embaixo projetava sombras grotescas nas paredes de pedra. E então, eles viram. Lá, em um canto úmido, acorrentado pela perna a um anel de ferro cravado na rocha, estava o coronel. Mas ele não era mais o homem arrogante de outrora. Seus cabelos eram uma massa emaranhada de fios brancos e sujos. Sua pele era da cor do pergaminho velho e suas roupas eram trapos. Ele rosnava para a luz, protegendo os olhos com as mãos esqueléticas. "Margarida!" A voz dele saiu como um arranhão, seca e quebradiça. "Mais sangue? Você traz mais sangue?" "Coma! Traste!" ela gritou, perdendo a máscara de santa. "Coma e morra de uma vez para que eu possa ser livre de você." Nesse momento, o juiz de direito desceu os primeiros degraus, seguido por Rodrigo, que estava em choque, pálido como um defunto. "A única pessoa que será presa aqui, senhora, é a senhora mesma." A voz do juiz ecoou no porão como o trovão do juízo final. O choque no rosto de Margarida foi uma visão que Jovelina guardaria para sempre. A bandeja de prata caiu no chão, o ensopado envenenado espalhando-se pelas pedras frias. Ela tentou balbuciar uma desculpa, tentou invocar sua santidade, mas não havia mais véu que pudesse esconder tamanha monstruosidade. O coronel, ao ver o sobrinho e o juiz, teve um lampejo de lucidez. Ele olhou para Jovelina, que estava no topo da escada. "O tempero", ele murmurou, apontando para a comida no chão. "O osso foi você." A farsa havia caído. A santa da vila era uma carcereira cruel, e o morto era uma vítima de uma ganância sem limites. A catarse foi completa quando os oficiais de justiça algemaram Margarida ali mesmo, no mesmo porão onde ela condenara o marido à loucura. O doutor Alceu, ao ver a movimentação, tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado pelos escravizados da fazenda, que já sabiam que o vento da mudança estava soprando. A justiça divina e a dos homens, finalmente, se encontraram naquela cozinha. O silêncio de Jovelina transformara-se em um grito de liberdade que ecoaria por gerações. A verdade, por mais que seja enterrada, sempre encontra um caminho para a luz, especialmente quando há alguém corajoso o suficiente para cavar. Quando a primeira luz do sol tocou o pátio da fazenda Santa Cecília na manhã seguinte, ela não encontrou a mesma ordem de antes. O silêncio que antes era de medo, agora era de choque. A notícia se espalhou pelas estradas de terra mais rápido do que o cheiro de café fresco. A santa era um monstro e o morto estava vivo. A vila, que antes se ajoelhava diante de Margarida, agora se reunia nos portões da fazenda para ver a queda daquela que os enganara com tamanha perfeição. A sinhá Margarida saiu da casa grande pela última vez, não com o véu de seda negra da viúva exemplar, mas com os pulsos acorrentados pelo ferro frio da lei. O rosto, antes pálido por escolha, agora estava cinzento de humilhação. Ela não olhou para ninguém. A mulher que simulou um luto sagrado para reinar sozinha sobre terras e escravizados, agora enfrentaria o verdadeiro isolamento. Foi condenada por cárcere privado, fraude e tentativa de homicídio. Dizem que, na prisão, ela realmente parou de comer, mas não por promessa a Deus, e sim porque a culpa e a loucura
finalmente a alcançaram. O seu jejum tornou-se sua sentença final. O doutor Alceu, o cúmplice que vendeu sua ética por alguns hectares de terra, nunca foi levado a julgamento. Ele fugiu na calada da noite, deixando para trás sua maleta e sua reputação. Há quem diga que ele cruzou a fronteira, vivendo o resto de seus dias sob um nome falso, sempre olhando por cima do ombro, temendo que o passado batesse à sua porta com o som de correntes arrastando no chão. E o coronel? Bem, o homem que saiu daquele porão não era o mesmo que entrou. O isolamento e a selvageria deixaram marcas profundas em sua alma. Mas, em um daqueles mistérios que a vida nos reserva, a lucidez voltou a ele no momento em que sentiu o sol na pele. Ele recuperou suas terras, mas não queria mais o poder do chicote. Ele olhou para Jovelina, a mulher que o alimentara com carne e com esperança, e percebeu que a verdadeira nobreza não estava no sangue, mas no caráter. Jovelina não recebeu apenas a liberdade, algo que já lhe era de direito por natureza, mas que o papel agora confirmava. O coronel, em um ato de redenção que ninguém esperava, nomeou-a administradora da fazenda. A cozinheira que dominava o cálculo da fome agora dominava os destinos daquela terra. Ela garantiu que ninguém mais passasse fome, nem de pão, nem de justiça. Sob o comando de Jovelina, a fazenda Santa Cecília floresceu, não mais sobre o sangue de segredos, mas sobre a verdade do trabalho digno. Essa história nos ensina que a verdade é como a água. Você pode tentar represá-la, pode tentar escondê-la sob camadas de mentiras e rituais, mas ela sempre encontrará uma fresta para brotar. A arrogância dos poderosos muitas vezes os cega para a sabedoria daqueles que eles consideram invisíveis. Margarida esqueceu que quem prepara o banquete é quem realmente conhece o apetite de quem se senta à mesa. Se essa história de coragem, astúcia e justiça divina tocou o seu coração, se você acredita que nenhum segredo é forte o suficiente para vencer a luz da verdade, deixe seu like. É uma forma de honrarmos a memória de tantas Jovelinas que, no silêncio de suas cozinhas e senzalas, mudaram o curso da história com um simples bilhete escondido em um osso. Comente aqui embaixo o que você achou desse destino poético e se inscreva para não perder nenhum desses relatos que o tempo tentou apagar, mas que a gente faz questão de lembrar. Eu sou o Bruno Henrique, e essa foi a revelação do segredo da Sinhá. Até a próxima história, onde a verdade sempre terá a última palavra.